Olá, caro aluno do CIBMed que está assistindo esse vídeo. Tudo bem? Vamos juntos seguir para a próxima parte de noções de estatística? Na última aula a gente meio que fez uma revisão direta sobre médias, as três tipos principais de médias, não é? A gente falou sobre moda e mediana e fizemos alguns exercícios, inclusive outros envolvendo média e outros aspectos de estatística também. Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai falar então sobre as famosas medidas de dispersão, que são um desespero para muita gente. Vamos ter calma e paciência. Em primeiro lugar, qual que é a diferença das medidas de dispersão para as medidas de tendência central que nós vimos na última aula? As medidas de tendência central são a média, a moda e a mediana. Elas são representantes do conjunto, se a gente pudesse trocar ali todo mundo e eleger alguém. A média, geralmente aritmética, que a gente vai ter que fazer, é aquela que você troca todo mundo mantendo o mesmo total. A moda é indicada para representar o conjunto se você estiver falando de uma quantidade enorme de valores, onde muitos deles estão repetidos. Aí a moda vai valer mais do que a média para representar o grupo. Agora, a mediana, eu fiquei de dizer para vocês quando que ela era importante e acabei não falando. A mediana é importante porque, como ela está na posição central do rol, ela não tem influência dos valores mais altos, que estão lá no final do rol, ou dos mais baixos, que estão lá no começo do rol. Como ela está no centro, pode acontecer das amostras serem malucas a distribuição delas. Então, para representar elas, ao invés da média, pode ser que a mediana seja mais interessante. Agora, o que as medidas de dispersão dizem sobre uma amostra? Elas vão medir justamente isso, a dispersão dos valores em relação a um central, em relação à média deles. Vamos falar primeiro aqui. Primeiro eu vou te falar quais são todas elas e depois eu vou te mostrar como é que se faz para calcular cada uma delas e o significado de cada uma, tá bom? A primeira medida de dispersão é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor dado da amostra. Então, você tem lá o rol organizado, né? Aqui está o menor valor, aqui está o maior. A amplitude da amostra é essa diferença. Quanto vai do menor até o maior. E ela vai dizer para você a faixa em que os seus valores variam. Disso até isso. Então, é uma faixa com esse tamanho, sei lá quanto. Né? É simplesmente a diferença, uma conta de menos entre o maior e o menor valor ali. Agora, outra é o desvio. Uma vez que você sabe quem que é a média, que é o valor que todo mundo devia ser igual para manter o mesmo total, vamos falar sempre de média aritmética a partir daqui, o desvio vai ser a diferença entre cada valor e a média. Então, por exemplo, suponha que numa amostra a média deu 5 e um dos valores é 7. Qual que é o desvio dele? Ora, se a média é 5, que era para estar lá, e esse cara é 7, ele está com 2 a mais que a média. Então, o desvio dele é 2 a mais, é mais 2. Já, e se fosse o 3? Bom, a média era para ser todo mundo igual a 5. Como esse cara é 3, ele é 3 unidades a menos. Então, o desvio dele é menos 3. É a diferença entre cada valor e a média. Então, ele vai dizer se o valor está a mais ou a menos da média e qual que é esse valor a mais ou a menos que ele está em relação à média. Existe também o desvio absoluto. O desvio absoluto é o valor absoluto do desvio, é um módulo. Ele diz qual que é a diferença absoluta entre o valor e a média. Então ele fala assim, o desvio absoluto do 7 é 2, porque em relação a 5 é 2. A mais ou a menos, não sei, é 2. No caso é a mais. E do 3 é o mesmo desvio, é 2 também, só que é 2 a menos. Né, do que o 5. Acho que agora há pouco eu falei errado. Desculpa. No caso, turma, do valor ser igual à média, aí o desvio é zero. Não varia nem acima nem abaixo, o absoluto dele também vai ser zero. Agora, cada valor vai ter um desvio em relação à média. Então, vai ter uns que vão desviar mais, outros que vão desviar menos. O desvio médio é o desvio que todo mundo teria que ter para que desse o total dos desvios absolutos. Repara que os desvios médios podem ser positivos, negativos ou zero. Na hora que você somar tudo para calcular a média dos desvios, provavelmente eles vão acabar se anulando. Provavelmente não, certamente. Quem está mais com quem está menos vai acabar zerando e vai dar um desvio nulo, que é o que a gente gostaria de ter mesmo.
ninguém saísse da média. Por isso, para fazer o desvio médio, a gente tem que calcular o desvio médio absoluto, tá? Que é a média dos desvios absolutos. Você soma os desvios, divide igualmente esse desvio para todo mundo. Aí depois tem mais duas que servem para comparar amostras diferentes de valores, a variância e o desvio padrão. A variância é a média dos quadrados dos desvios. Então você pega cada desvio e antes de fazer a média, você leva cada um ao quadrado, soma e divide pela quantidade, como sempre. Se for média aritmética simples, se você fez a média aritmética simples, você deve fazer a média aritmética simples também dos quadrados dos desvios. Soma o quadrado de cada desvio e divide pela quantidade deles. Se for ponderada, faça a média ponderada. Agora, o problema é que ao elevar ao quadrado cada desvio, é como se você tivesse, por exemplo, se for desvio de medida de comprimento em centímetro. Para calcular a variância, você pegou cada centímetro e levou ao quadrado. Então, você expandiu a amostra, né? A variação aí da amostra. Para voltar na unidade original, a gente usa o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Tá bom? Isso daqui vai ter um pouco mais de significado para você quando você estiver mais no ensino superior. A gente vai usar mais a ideia geral aqui do que é cada um deles. Então, mais uma vez, o que isso tudo mede? Isso daqui mede a dispersão nos dados da amostra. A média não era o que era para todo mundo ser igual? Era para estar todo mundo ali? Quanto mais dispersos os valores estiverem, quanto mais diferentes, quanto maior essa diferença das médias, né, em relação à média, maior é o desvio, maior é a variância, maior é o desvio padrão. Se o desvio padrão, a variância e o desvio absoluta, o desvio médio absoluto forem pequenos, significa que está lá a média e todos os valores estão desviando um pouquinho da média. Então, eles estão pouco dispersos, a irregularidade deles é pequena, eles estão regularzinhos ali, mais próximo que da média, tá bom? Vamos aprender a calcular isso e depois a gente faz algum exercício usando essa ideia aí. Eu trouxe aqui um exemplo inicial, antes da gente ir para a apostila, ó. As notas de um aluno na prova de inglês dos 4 bimestres do ano passado foram 8, 2, 4 e 10. Determine para esse conjunto de dados a amplitude. Vamos lá, a amplitude. Pensa assim, é como se fosse a abertura. É a diferença entre o maior e o menor valor. Menor e o maior valor. A menor nota dele foi 2, a maior nota dele foi 10, então a amplitude é 10 menos 2, 8. Ok? A média é a média normal. Como ninguém falou de peso para as provas, a gente vai trocar essas notas por uma mesma nota que mantém o total. Então, a média aqui é a soma de todo mundo dividido por 4, pois há 4 notas aqui. 2 com 4, 6, com 8, 14, com 10, 24, dividido por 4, 6. Então, como sempre, se ele tivesse tirado a mesma nota em todas as provas, ele teria que ter tirado 6, 6, 6 e 6, para que o total das notas ainda desse 24. Agora, para calcular o desvio médio, a gente vai ter que calcular a média dos desvios absolutos, sem o sinal. Então, vamos organizar aqui numa tabelinha. Ó. XI é cada dado individualmente e DI é o desvio individualmente em relação à média. Os dados são esses daqui, eu já anotei aqui em ordem crescente para ficar mais fácil. Agora, presta atenção. A média é 6, o valor é 2. Qual que é o desvio do 2 em relação ao 6? Tá o 6 lá na frente e tá o 2 aqui atrás. Qual que é o desvio? Era para ele ser 6, mas ele é 2. Ele é 4 a menos. É o valor, o desvio é sempre o valor menos a média. 2 menos 6 é menos 4. 4 menos 6 é menos 2. Quer dizer que esse cara é 2 a menos que a média. Já esse aqui vai ser 2 a mais do que a média, por isso que o desvio dele é positivo. Esse 10 é 4 a mais que 6, então ele é 4 a mais que a média, o desvio dele vale 4. O desvio absoluto, para a gente poder calcular o desvio médio, adicionei mais uma coluna aqui, são esses de sinal trocado. Então, ó, sem olhar para esses daqui, o primeiro dado tem um desvio 4, um desvio absoluto de 4, pode ser a mais, pode ser a menos, não me interessa para fazer a média dos desvios. O módulo desse é 2, o módulo desse continua sendo 2 e o desse aqui continua sendo 4. Desvio absoluto são os mesmos desvios anteriores, só que sem os sinais, tudo positivo. Agora a gente pode
agora a gente tem o suficiente para calcular o desvio médio. O desvio médio, então, vai ser a média desses desvios absolutos. Como você tem 4 desvios, soma os 4 e divide por 4. 4 mais 2 dá 6, com mais 6 dá 12, dividido por 4, 3. Isso quer dizer o quê? Olha na tabela. Tem valores que desviaram pouco, só desviaram 2. Teve valores que desviaram mais, desviaram 4. Né? Se todo mundo tivesse tido o mesmo desvio valendo 3, como você está vendo aqui, então o total dos desvios ainda daria 12. É a mesma ideia de média, só que é feito com os desvios. Agora, a variância. A variância é a mesma conta que você está vendo aqui. Só que ao invés de usar direto os valores do desvio absoluto, você vai fazer a média dos quadrados deles. Olha lá. São os mesmos valores do desvio, só que você leva ao quadrado. Como você vai levar ao quadrado, não importa você pegar os números aqui ou aqui. Desvio individual ou absoluto. Né? Afinal, ao elevar ao quadrado, tudo vai ficar positivo também. Você vai ficar com 16 mais 4 mais 4 mais 16 dividido por 4, que vai dar 40 dividido por 4, 10. 10 notas ao quadrado, aqui no caso, porque cada nota aqui acabou sendo elevada ao quadrado no cálculo da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, ele vai ser a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Gente, a rigor, 3,16 é um desvio talvez alto. Depende da amostra. Nesse caso aqui, os valores médios são 6. Os outros valores devem estar 3 a mais ou 3 a menos padronizados aí. Tá bom? Mais ou menos para você entender. Então, essa amostra aqui está bastante dispersa, porque é 8, 2, 4 e 10. Então, você tem os valores bem diferentes em relação à média. Por isso que o desvio padrão deu um pouco alto. Numa média mais, por exemplo, se ele tivesse tirado, sei lá, 6, 7, 6 e 5, os valores estariam mais próximos. Certamente o desvio seria menor aí numa amostra mais regular. Essa daqui está bem irregular. Os dados estão bem dispersos em torno da média. Vamos resolver então os exercícios da sua apostila? Veja lá, exercício número 4, que trata disso. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria desse serviço, foram anotados os números de chamada durante um período de 7 dias consecutivos. Os resultados obtidos foram os seguintes. No domingo foram 3 chamadas, segunda, quarta, sobre as informações contidas nesse quadro, determine a amplitude total, a média, desvio médio, a variância, o desvio padrão. Turma, o exercício original, ele falava assim, considere as afirmações. A amplitude dessa média dessa amostra é tanto. A variância dessa amostra é tanto. O desvio padrão é tanto. Então, eu só adaptei as afirmações para a gente poder calcular dentro dessa situação que a Federal do Paraná trouxe, para a gente poder, para a gente não fazer simplesmente calcule o valor desse conjunto. Né? Acompanhe comigo, A amplitude total é fácil. A amplitude é a abertura que a sua amostra tem. É a diferença entre o maior e o menor valor. Olha só, o maior número de chamadas foi 9. O menor número de chamadas aqui foi 3. 9 menos 3 é 6. Isso indica que os seus valores estão variando numa faixa de 6 unidades, entre 3 e 9. 6 unidades aqui é onde eles variam os dados aí, o número de chamadas durante a semana. Agora, a média é fácil, vai. Como não tem nenhum dia que vale mais que o outro, a gente soma tudo e divide por 2. Por 2 não, desculpa, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando todos os valores, a gente vai chegar em 42 dividido por 7, 6. Ou seja, se todos os dias tivessem tido 6 ligações, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, o total de ligações da semana ainda seria 42, que você está vendo aqui. Ok? Agora, para calcular o desvio médio, a gente vai precisar de fazer a média dos desvios absolutos. Então, eu vou mudar a tabela aqui, vou deixar ela mais apertadinha para eu conseguir fazer a conta aqui. E vou acrescentar uma coluna aqui com os desvios de cada valor em relação à média. Você pode pegar a sua apostila aí e copiar aqui na frente também. Passa uma barrinha lá e completa uma nova coluna na sua tabela. Bom, a média vale 6. Esse valor aqui, em relação ao 6, é 3 a menos.
Esse aqui é 2 a menos que a média. Esse aqui é 0 unidades, é igual à média. 6 menos 6 vai dar 0. 9 menos a média 6 dá 3. 5 menos a média 6 vai dar menos 1. Opa, 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 peraí. Tivemos um pequeno acidente de percurso aqui, pessoal. Agora sim, ó. 5 menos 6, que é a média. 5 menos 6 dá menos 1. 7 menos 6 dá 1. E 8 menos 6 dá 2. Então, os desvios, mais uma vez, são cada valor menos a média. Se der negativo é porque está menos que a média, se der positivo é porque passou da média. Mas para calcular o valor do desvio médio, pode fazer o teste. Se você somar todos esses números que estão aqui, todos esses desvios, vai dar 0. Afinal, o desvio médio foi a mais, foi a menos, mas se você somasse todo mundo ficaria igual à média, né? Então, a gente não calcula o desvio médio pela média dos desvios normais. A gente faz a média dos desvios absolutos, retirando o sinal de cada um. Mais formalmente dizendo, calculando o módulo de cada desvio. Então, o desvio absoluto vai ser, tirou o sinal, virou 3, virou 2, virou 0, 3, 1, 1 e 2. Tá bom. O desvio médio é a média dos desvios absolutos, que são os desvios anteriores com sinais todos positivos. Então, a gente vai somar todos os valores, 3 com 2, com 0, com 3, mais 1, mais 1, mais 2. Vai dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido igualmente pelos 7 dias da semana, vai dar aproximadamente aí 1,7. Mais uma vez, desvio médio é a média dos desvios. A variância é a mesma conta que você está vendo aqui. É a média dos desvios, só que a média quadrática. Então, você vai fazer a mesma conta, só que antes de resolvê-la, você tem que levar cada desvio ao quadrado e depois você soma e divide. Então, a média aqui, a variância aqui, perdão, são esses valores, cada um deles ao quadrado, vai ficar 9 mais 4 mais 0 mais 9 mais 1 mais 1 mais 4, que vai totalizar 28 dividido por 7, 4. Então, a variância dessa amostra é 4. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, é a raiz desse 4 que está aqui, que vale 2. Gente, a variância e o desvio padrão são usados para comparar amostras que têm o mesmo desvio. Você sabe que duas amostras podem ter a mesma média, mas podem ter números diferentes chegando nessa mesma média. Mesmo caso do desvio médio. Pode ser que duas amostras tenham o mesmo desvio, mesmo tendo valores próximos ou valores diferentes de cada um, e mesmo assim caiam no mesmo desvio. A variância e o desvio padrão, a variância principalmente, ao elevar todo mundo ao quadrado, ela vai escancarar se esses pequenos desvios são pequenos mesmos ou não. Então, as medidas de dispersão mais importantes são mesmo a variância e o desvio padrão. Quanto maior a variância e o desvio padrão, mais irregulares os dados estão, né? Mais dispersos em relação à média, em relação ao valor central, eles estão. Vamos seguir para o próximo exercício, número 5? Olha lá. Número 5, professor, não é número 4. Espera aí. Agora sim, exercício número 5, vamos lá. Numa pequena ilha, tem 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Seus salários em moeda local... Ó o toque aqui, pessoal. Já vi uma caneta aqui, já estou nervosão aqui. Desculpem. Seus salários em moeda local têm essa seguinte distribuição de frequências. Então, o salário de 50 dinheiros apareceu 30 vezes, o de 100 dinheiros 60, 150 10 vezes. Qual que é a média dos salários das 100 pessoas? Olha, uma prova agora de segunda fase, hein? Cuidado, a média dos salários dessas pessoas, um monte de gente já vai fazer errado. Um monte de gente vai falar, ah, são 3 salários, professor, então você soma os 3 e divide por 3. Certo? Não tá certo, não é assim não. Eu tenho que somar ponderando a quantidade de vezes que eles aparecem. Então, nesse caso, nós não vamos fazer a média aritmética simples. Aqui é a média aritmética ponderada. Esse 50 você tem que somar 30 vezes. Esse 100 você vai somar 60 vezes. Esse 150, 10 vezes. Soma tudo isso e divide pela quantidade dos pesos. Afinal, você vai dividir o total por 100 pessoas. 9.000 por 100, que é 9.000 a soma desses valores, hein, turma?
50 vezes 30 dá 1.500, com mais 6.000, 7.500, com mais 1.500, 9.000. Divididos igualmente pelas 100 pessoas, vai dar 90 dinheiros para cada um. Então, se todo mundo tivesse recebendo 90 dinheiros, o total ainda seria o mesmo. Agora, qual que é a variância dos salários? Vamos lá. A variância é a média dos quadrados dos desvios. Pega os desvios, eleva ao quadrado, faz a média, pronto. Achou a variância. Só tem um detalhe extra. Vamos lá, ó. Vamos fazer primeiro os desvios dos salários. Lembrando que a gente está interessado nos salários. Então, nós vamos olhar para cá e fazer a variância deles. Para fazer a variância deles, primeiro você tem que saber os desvios de cada um. Aqui eu já vou usar o desvio absoluto, gente. Ó. A média é 90. Esse cara é 50. 90 para 50 tem uma diferença de 40 aí no meio. Entre 90 e 100, a diferença de 90 e 100 é 10. E a diferença entre 90 e 150 é 60. Então, esses daqui já são os desvios absolutos, sem o sinal, que é o que eu preciso para calcular direto a variância. Para calcular a variância, então, nós vamos fazer a média dos quadrados desses desvios. Só que, mais uma vez, tem gente que vai somar os desvios ao quadrado e dividir por 3. Mas veja só. A primeira média que você fez não foi média ponderada? Se você já usou média ponderada, toda vez que você for calcular alguma média, tem que ser a ponderada outra vez. Por exemplo, nesse exercício a gente não quer saber qual é o desvio médio. Mas se quiséssemos, você teria que fazer a média dos desvios ponderando também. O mesmo peso que o valor original tinha. Então, ó, esse 40 você vai somar 30 vezes. O 10, 60 vezes. E o 60, 10 vezes. Lembrando, você vai somar os quadrados deles tantas vezes quanto eles aparecem ali. Então, a variância é a média quadrática, ponderada nesse caso. Ó. 40 ao quadrado vezes o peso, mais 10 ao quadrado vezes o peso, mais 60 ao quadrado vezes o peso, que é 10... Aí, agora sim, mais um acidente de percurso, falar o quadrado desse vezes o peso dele, dividido pela soma dos pesos. Somou todos os valores, aí você vai fazer, né, gente? 40 ao quadrado vai dar 1.600 vezes 30 vai dar 48.000, tarará, tarará. Somou tudo, dividiu por 100, vai dar 900. Ao elevar ao quadrado, o dinheiro fica ao quadrado também. Então, se fossem reais, ficaria reais ao quadrado. Porque a variância vai escancarar tornar gigantes esses desvios, mesmo que eles sejam pequenos aí. Agora, qual que é o desvio padrão? Olha, o desvio padrão, o símbolo é esse sigmazinho que você está vendo aqui, ó, é a letra S no alfabeto grego, é a raiz quadrada da variância, então é a raiz quadrada disso aqui. A raiz quadrada de 900 dinheiros ao quadrado vai ser 30 dinheiros sozinhos, ok? Então, gente, média, se você usar ponderada, você vai ter que fazer a variância ponderada também e desvio médio também ponderado. Agora, para você que já está entrando em parafuso com os assuntos dessa aula, tenha paciência, porque na maioria das vezes, no Enem, por exemplo, cai mais a ideia de dispersão, como você vai ver nesse exemplo extra que eu trouxe. Na sua tarefa tem outros parecidos com eles, olha só. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. O campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Usando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe de número... Veja só, turma, essa tal corrida de regularidade é assim. Alguém vai falar, gente, vocês têm que correr durante 45 minutos. E vai, esse povo começa a correr. Tararara. A equipe que tiver os números mais próximos disso é a equipe vencedora. Bom, quando a gente vai olhar para quem vence, a primeira ideia que a gente pensa é olhar na média, né? Quem fez a maior média de pontos. Só que olha o problema aqui do lado, ó.
todas as equipes têm a mesma média. E agora, como é que a gente vai saber qual delas que vai ganhar aqui essa corrida de regularidade? É só prestar atenção na própria dica que o exercício deu. A equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo do organizador. Mais se aproxima daquele lá. Então eles querem que todo mundo tenha esse. Então provavelmente teve uma equipe que teve mais, outra menos. A gente vai ganhar aquela que tiver o menor aqui, a menor dispersão em relação a isso. Quem mede dispersão não é a média. Muito menos a moda que está na terceira coluna da tabela. Quem vai medir essa dispersão é o desvio padrão. Pensa no significado da própria palavra. O desvio é o quanto sai do caminho. Quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade da amostra. Mais regulares eles estão distribuídos em relação ao termo médio. Que mais que a gente pode entender? Isso que significa que mais próximos do valor central os dados estão. Ou que menor é a dispersão da amostra. Então, eles estão um pouco dispersos ali em relação à amostra. No caso, pela tabela, quem apresenta mais regularidade é quem tem o menor desvio da média. O menor desvio aqui é 1. Então, a equipe campeã foi a equipe número 3. Ok? Ô, turma, no primeiro vídeo tinha solicitado para você fazer os exercícios 6 a 12 e 14 a 21, que eu estou vendo aqui. No final dessa aula, você já deve ser capaz de fazer os demais. Partes mais importantes dessa aula. Lembrar que o conceito principal da ideia aqui de desvio e variância é que eles medem a distribuição ali, a dispersão dos dados da amostra. Quanto maior o desvio e a variância, mais dispersos eles estão, mais bagunçada a amostra é. Quanto menor, mais próximos uns dos outros você vai encontrá-los. Tá bom? Gente, mais uma vez, agradeço a sua atenção. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no meu Instagram, @podozinho, esse que você vê aqui embaixo. Se você quiser esse PowerPoint para você consultar, você vê nesse link que está aqui do lado, no próprio PowerPoint, olha lá, bit.ly/listaspodo ou com outro O no final. Se você é das antigas e não tiver Instagram ou não tiver Facebook, no Facebook é a mesma coisa, procura por @podozinho. Aí você me procura por e-mail, profpodo@gmail.com. Fique atentos que na próxima semana eu vou postar a resolução dos exercícios avançados e provavelmente eu já devo ter postado agora, antes desse vídeo, você já deve ter visto lá que tem a resolução dos exercícios básicos também. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, até a próxima semana, bons estudos e lembre-se, fique em casa. Tchau!